Bom, lembra que eu falei para vocês que o Império Romano chegou a um certo momento dentro do Império Romano que ele foi dividido em dois. Eu falei semana passada para vocês isso. Ele foi dividido em duas partes, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, né? Com duas capitais. A do Ocidente continuava com a capital em Roma e o do Oriente teve a capital transferida para Constantinopla, né? Que era a cidade de Constantino, né? E essa divisão fez com que o Império do Oriente se desenvolvesse muito mais e o do Ocidente ficasse completamente à mercê das fronteiras bárbaras, né? Do povo bárbaro que estava na fronteira. Então, o que acontece? Esse Império Romano do Ocidente ficou enfraquecido, né? Por conta das expansões territoriais, o Império ficou muito grande, né? E depois que o Império estava muito grande, eles pararam de expandir territorialmente. E esse fim das expansões territoriais fez com que o Império não tivesse mais escravos, porque os escravos romanos eram os prisioneiros de guerra. Então, se você não guerreia, se você não está na guerra, se você não está no conflito, você não faz prisioneiro. E se você não faz prisioneiro, você não tem escravo. Sem o escravo, a economia romana, que era basicamente baseada na escravidão, ela foi perdendo espaço, ela foi perdendo força e o Império Romano foi se enfraquecendo, principalmente pela falta de escravos. Né? Aqui, fim do Império Romano. A partir do século III, né, o Império Romano entrou em decadência devido a, primeiro, perda de prestígio dos imperadores. Né? Eles foram sendo considerados cada vez menos divinos, como eles eram considerados nos primeiros 200 anos do Império. Né? Eles foram se transformando cada vez mais em pessoas comuns. Né? Eram assassinados, eram desrespeitados, eles foram perdendo esse poder. Né? E com o imperador fraco, o império se enfraquece também. Né? Problemas econômicos. Por que problemas econômicos? Pelo que eu falei agora para vocês, pela falta de escravos. Né? Eles diminuíram as guerras e até acabar com as guerras, que é a chamada Pax Romana, né? A paz romana. Eles não tinham mais guerras. E sem guerras não tinham mais escravos. Sem escravos, a economia vai para o buraco. Por quê? Porque quem produzia era o escravo. Né? Problemas econômicos, né? Que eu estava falando do fim da escravidão. Né? Com o fim da escravidão em Roma, então não tem dinheiro, porque quem produzia era o escravo. Quem dava o lucro para o rei, para o Império Romano, era o escravo. Sem o escravo, né? Vai para o buraco a economia romana. Então, nós temos o problema da perda de prestígio dos imperadores, a perda de prestígio dos imperadores, os problemas econômicos por causa da falta de escravos, né? Dificuldades na administração, porque o império era muito grande, era vasto, era gigantesco, eles não tinham condição de cuidar de todas as fronteiras. Né? E se vocês entendem o que eu estou dizendo desde o começo dessa história de Roma, nós estamos falando de um país que era expansionista, de um país que era imperialista. O que eles faziam? Eles invadiam o território dos outros, transformava todo mundo em escravo, quem sobrevivia, matava todo mundo e quem sobrevivia virava escravo, e ficava lá de boa falando, eu sou dono do bagulho aqui, entendeu? Essa era a ideia. Quem sobrevivia e era escravo, se tornava meio que inimigo, mesmo sendo dominado por Roma. Eles ficavam bravos, eles ficavam com vontade de dominar Roma e tomar de volta o território que era deles. Então, essa dificuldade bem fez com que as fronteiras romanas ficassem expostas a todos os invasores. Né? Como eu dizia, as fronteiras ficavam esguarnecidas, né? Porque o Império Romano se expandiu demais, ficou muito grande, ficou muito colossal, né? E os povos que foram invadidos por Roma ficaram meio com o nosso. Essa era a ideia, né? Então vocês imaginam, né? O imperador sem prestígio, não tinha mais escravo, economia fraca, né? As fronteiras mal administradas, mal protegidas, né? Aí o que aparece são os grupos armados que atacavam as cidades romanas o tempo inteiro. Por quê? Porque as fronteiras estavam desguarnecidas, o povo podia invadir o tempo que quisesse. Então, era o tempo todo o exército romano tendo que combater contra esses bárbaros, que eles chamavam de bárbaros, né? Que não era romano, para eles era bárbaro. Então, as invasões aconteciam a todo momento,
e Roma foi se enfraquecendo cada vez mais com essas invasões. Né? Aqui a gente pode ver um mapa romano, né? No momento do fim do Império. Né? Aqui nós estamos vendo no centro a Itália, né? Milão, Roma, né? A Itália aqui, a parte do norte da África, né? Cartago, né? E todas essas regiões aqui pintadas eram regiões que eram do Império Romano, mas que pertenciam anteriormente a um outro povo que agora estava no veneno para poder invadir Roma e acabar com o domínio romano. Né? Nós podemos ver aqui alguns nomes, ó. Turíngios, burgúndios, francos, né? Saxões, aqui, bastardos, gépidos, ostrogodos, são todos povos bárbaros que invadiram o Império Romano em algum momento. Né? Às vezes todos juntos, às vezes separadamente, um povo ou outro, mas todos esses povos tentaram invadir de alguma forma o Império Romano. Né? O fim do Império, né? Vamos falar do modo de vida dos bárbaros. Né? Como eu disse para vocês anteriormente, ou para você, não sei quem está aí, porque eu não consigo ver, né? O bárbaro, ele era o cara que não era romano. Simples assim. O cara que não eram os povos que não eram romanos, eles eram pessoas absolutamente brutais, agressivas, vem da barba mesmo. Basicamente isso. A ideia do bárbaro é a ideia absolutamente irracional, ignorante, e que tem uma barba vasta, às vezes suja de óleo, de comida, aquele cara porco, era isso que eles pensavam. Esse era o bárbaro. Esse era o bárbaro. Porque o romano era um cara limpo, o romano não tinha barba, o romano não tinha nem cabelo, eles gostavam de raspar a cabeça, e tinha o corpo liso, não tinha pelo nenhum, né? Era diferente. A pessoa romana era diferente, tá bom? Aqui, modo de vida bárbaro, né? Eles viviam da criação de gado e da agricultura. O que é agricultura? Plantação, né? Então eles viviam de criar o gado, criação de gado é o quê? Criar boi, criar vaca, né? E da agricultura, que é a plantação. Eles não tinham um comércio desenvolvido, então eles não vendiam os produtos que eles produziam. Eles produziam para eles se alimentarem, basicamente. Não existia comércio, não existia dinheiro na vida do bárbaro. A vida do bárbaro era uma vida sem dinheiro. Eles viviam ali criando o gado deles e a agricultura deles para eles mesmos sobreviverem. Conheciam a arte da metalurgia e da ourivesaria. Professor, que raio que é esse? Vamos lá. A metalurgia é você tratar o metal para você fazer um utensílio, ou uma ferramenta, ou uma arma, exatamente. Né? Você derrete o metal, ou você forja o metal para que você consiga fazer uma ferramenta ou uma arma com ela. E a ourivesaria é você mexer com ouro, né? Você mexer com ouro. Então, eles tinham a riqueza do ouro e eles tinham a metalurgia, né? Eles faziam anéis, eles faziam brincos, eles faziam ornamentos, colares, tudo isso é ourivesaria. E a metalurgia era a arte de você forjar o metal para poder fazer uma ferramenta ou uma arma, tá? E eles habitavam em aldeias e desconheciam a vida urbana. Eles não tinham cidades grandes. Eles viviam em aldeias pequenas, sempre aldeias pequenas, né? Nesse formato aqui que a gente está vendo nessas fotos. Tá? A vida deles era basicamente essa. Tá? As invasões bárbaras, né? Amiano Marcelino refere-se assim aos alanos. Amiano Marcelino é o historiador, ele se refere aos alanos. Os alanos é um povo bárbaro, né? Aí nós vemos aqui a frase do Amiano. A seus olhos, a felicidade suprema é perder a vida no campo de batalha. Morrer de velhice ou de acidente é uma covardia. Matar um homem é um heroísmo. O troféu mais glorioso é a cabeleira de um inimigo escalpado. Colocam-na como decoração no cavalo de combate. Olha que coisa brutal. Vamos vasculhar essa frase. Aos seus olhos, a felicidade suprema é perder a vida no campo de batalha. Ou seja, o maior ato de heroísmo e de felicidade para um alano, ou para um bárbaro, ou qualquer bárbaro, era você morrer no campo de batalha. Porque se você morresse de velhice, ou de acidente, ou alguma outra forma,
né? Você não era digno de alcançar a salvação eterna que a sua religião, que a religião deles determinava. Né? No caso dos vikings, por exemplo, né, tinha a Valhalla, né? Então, o homem viking só ia para Valhalla, que era o céu deles, né? Só ia para Valhalla se ele morresse em campo de batalha, em combate. Se ele não morresse em combate, ele não ia para Valhalla. Então, todo homem viking queria ser guerreiro para poder um dia morrer no campo de batalha. Era essa a ideia. Morrer de velhice ou de acidente era uma covardia, eu já falei. Matar o homem é um ato de heroísmo. Eles consideravam a batalha, né, o maior ato de heroísmo. Se você matasse um inimigo que podia matar uma criança, por exemplo, do seu povo, era um ato de heroísmo. Né? E o maior troféu para eles era você escalpelar o inimigo, arrancar o couro cabelo dele com cabelo e tudo para você usar como troféu. Você... Era uma coisa bárbara, era uma coisa meio cavernosa mesmo isso, né? Era de uma brutalidade tão muito grande. Por isso que o romano chamava esse povo de povo bárbaro. Eles tinham essa brutalidade que era dentro do sangue deles, coisa que o romano não tinha. O romano era um homem mais culto, mais voltado para a cultura greco-romana, para a cultura grega principalmente, né? E não era assim que funcionava com os romanos, era diferente. Tá? O fim do Império Romano. Os romanos chamavam bárbaros os povos que não falavam latim e viviam fora do mundo romano. Ou seja, todo mundo que não era romano era bárbaro. Todo mundo que não era romano era bárbaro. Então a gente vê um mapa aqui, o que é verde é Império Romano. E o que está fora são os mundos bárbaros que tentam invadir Roma o tempo inteiro. É muita coisa, né? Viviam na zona de fronteira como colonos ou membros do exército romano. Foram atraídos pela riqueza do império, fixaram-se junto às suas fronteiras. Então, esses bárbaros eles viviam nas fronteiras romanas, né? Eles formavam aldeias nas fronteiras romanas dentro do império. Muitos deles se infiltravam nos exércitos romanos e organizavam os motins e as revoltas dele contra Roma de dentro de Roma. Né? Então, eles facilitavam a chegada dos cristãos de dentro de Roma. Então, tinha uma organização muito grande dentro dessas revoltas. Eles colocavam soldados deles dentro do Império Romano, participando, inclusive, como mercenários do exército romano, para implodir Roma de dentro. A ideia era desmantelar toda a organização militar romana para poder efetivar a invasão de quem estava fora do Império. Deu para entender isso daí? Seguindo. Bárbaros de origem germânica. O que a gente chama de germânico hoje é os povos alemães, né, de origem alemã. Né? Então, visigodos, francos, burgúndios, lombardos, eslavos, bretões, saxões, ostrogodos, vândalos, suevos, anglos, hunos e um bando de um monte de outros povos diferentes, os romanos chamavam de bárbaros. Né? São povos de origem germânica que eles chamavam de povos bárbaros. Todos esses povos aqui e um monte mais que nem está nessa lista aqui. Né? Os bárbaros, além de exímios guerreiros, eram excelentes criadores de cavalos. Né? Invasões bárbaras, a partir do século IV, né, pela debilidade do império, coisa que eu já falei para vocês lá no começo dos slides, né, por conta de um monte de problemas, né, principalmente a falta de escravos, a falta de prestígio do imperador, né, a falta de administração das fronteiras, o império estava débil, o império estava complicado de ser administrado e fácil de ser invadido, né? A pressão do ataque dos hunos ao leste. Os hunos vinham do leste empurrando os bárbaros para dentro do Império Romano. Mesmo que os bárbaros não quisessem invadir Roma, eles não iam conseguir não invadir. Porque se eles não invadissem Roma, os hunos o fariam levando todo o povo bárbaro junto. Ia ser uma avalanche do leste, né? Trazido por Átila, que era o líder dos hunos, que era um cara absolutamente animalesco, né? A transposição das fronteiras do Império, exatamente como eu falei, a invasão do Império pelos povos bárbaros, né? Eles entraram no Império e começaram a formar aldeias dentro do Império, família, cargos dentro das aldeias romanas, participação nos exércitos e tudo mais, né? Com isso, eles começam a fazer saques na cidade, ou seja, começam a roubar, a invadir estabelecimentos e roubar,
para enfraquecer a economia romana, né? Aqui nós vemos a movimentação dos hunos, comandados por Átila, que eram povos bárbaros, os povos bárbaros mais temidos. Eles vinham do leste, invadindo toda a região. Átila, inclusive, invadiu Roma com uma legião de elefantes gigantescos que passavam por cima de tudo que eles viam pela frente. Foi uma coisa horrenda, horripilante. Aqui todos os movimentos, né, dos povos bárbaros, né? Aqui está listado cada nome de cada bárbaro e o caminho que esse povo bárbaro fez para chegar até o Império Romano, né? Invasões dos visigodos. Em 410, comandados por Alarico, atacaram Roma. Os saques foram terríveis, a sua frota foi destruída e Alarico morto. Encaminharam para o norte da Itália e daí para a Aquitânia. Derrotados pelos francos, dirigem-se à Península Ibérica. Os francos estão para os povos franceses hoje. Por isso que o nome França vem de francos, né? Aqui ainda se chamava Frânquia, mas depois vai virar França. E a Península Ibérica, que é citada aqui, nada mais é do que Espanha e Portugal. É esse ponto aqui, ó. Espanha e Portugal. Tá? Portugal mais aqui na ponta, e a Espanha todo esse território aqui. Isso é a Península Ibérica, né? Que era chamada de Hispânia na época dos romanos. Movimentação dos visigodos, né? As invasões bárbaras no primeiro caminho, né? Aqui em amarelinho, a setinha, né? Eles vieram do leste, a movimentação dos ostrogodos agora vieram aqui da região da Grécia, né? Invadindo o Império Romano por cima, né? Agora uma outra movimentação, mas agora dos vândalos, né? Que vieram do norte da África, de Cartago principalmente, né? E que é a imagem de um franco, né? Movimentação dos francos. Invasões bárbaras. Odoacro liderou a revolta que provocou a queda de Rômulo Augusto, né? Augusto Pequeno. Entregou as insígnias imperiais a Zenão, imperador do Oriente. Como assim? Não entendi nada, professor. O que é insígnia? Insígnia é o domínio do império, né? Então ele entregou o domínio do império ao imperador do Império Romano do Oriente. O nome desse imperador era Zenão, né? Então o Augusto, quando ele viu que estava sendo invadido, ele entregou o domínio do império para Zenão e fugiu desesperadamente, né? Zenão então se declarou governador da Itália em 476, que é a data que os historiadores dizem da queda do Império Romano, fim do Império Romano, em 476 depois de Cristo, né? Esse golpe de Estado marcou o final do Império Romano do Ocidente e inicia-se um novo período na história que nós chamamos de Idade Média, tá? A Idade Média então se inicia com a queda do Império Romano do Ocidente em 476. E aí a gente vai iniciar, então, o momento dos reinos bárbaros. São os primeiros reinos bárbaros, né? Dentro do Império Romano. O que está colorido aqui. Visigodos e suevos aqui na Península Ibérica, né? Os visigodos, principalmente, na Espanha e em Portugal, os suevos, né? Nós vemos aqui os bretões anglo-saxões, né? Que é onde vai ser a Inglaterra, tanto que nós chamamos a Inglaterra de Grã-Bretanha, justamente por os bretões terem colonizado ali, né? Em Paris, os francos, né? Que deu origem à França de hoje, né? Burgúndios, ostrogodos, alamanos, saxões, lombardos, ostrogodos, né? O Império Romano do Oriente, aqui com Constantinopla. Então, esse ponto aqui todo é o Império Romano do Ocidente, que caiu em 476. Esse lado aqui, laranja, ainda é Império Romano, mas o Império Romano do Oriente, que posteriormente vai ser chamado de Império Bizantino, mais para a nossa época. Naquele momento, eles ainda chamavam de Império Romano. Tá? Os povos romanos fundaram, então, reinos autônomos na Europa. Todos esses reinos que antes eram o Império Romano foram se tornando os reinos bárbaros que deram origem à Europa que nós conhecemos hoje. Tá? Todos esses reinos formavam, então, o que nós chamamos de Europa hoje. A Europa que nós conhecemos hoje, ela surgiu a partir desse momento. Tá bom? Aqui, Reino Suevo e Reino Visigodo. Aqui é a divisão do Império da Península Ibérica, né? Espanha e Portugal. Os reinos suevos tinham a capital em Braga,
né, e os dos visigodos em Toledo. Os visigodos venceram depois os suevos, dominando toda a península. Né? Reinos bárbaros, visigodos. Converteram-se ao cristianismo. O rei Recaredo I, né, proclamou o catolicismo religião oficial. Adotaram as leis romanas, assumiram os usos e costumes peninsulares. Né? Então, é o início de uma conversão dos bárbaros ao cristianismo, ao catolicismo. Né? Aí vai surgir, então, os impérios da Idade Média. Reinos bárbaros. A Itália, a falta de organização política, as diferenças da língua, costumes e a crise econômica foram fatores que fizeram sucumbir a maioria dos reinos bárbaros. Né? O reino franco teve, contudo, uma longa duração, em parte porque Clovis tinha forte ligação com a Igreja Católica, tendo-se tornado cristão por volta de 496. Esse Clovis foi um dos líderes do reino franco, né? E como ele se converteu ao catolicismo, ele não foi penalizado pelos reinos católicos e teve uma longevidade maior. Né? Reino franco, Carlos Martel venceu os árabes na Batalha de Poitiers, em 732, e impediu que toda a Europa fosse invadida. Carlos Magno, então, o mais famoso dos reis francos, subiu ao trono em 768, conquistou um império que abrangia territórios. Eu não vou me aprofundar muito nesses reinos bárbaros, porque a gente vai ver muito isso no 7º ano depois. Né? Então, o que eu queria falar para vocês era como que caiu o Império Romano pelas invasões bárbaras e por todos os problemas que eles tiveram. Tá?